Você sabia que colocar todos os seus investimentos em um único ativo é como se você colocasse todos os seus ovos em uma única cesta? E aí, se ela cai, você vai literalmente perder tudo. Olá, eu sou a Edna Câmara, criadora do canal Te Orientes, e hoje eu vou te explicar por que diversificar seus investimentos é essencial para proteger o seu dinheiro e ainda de quebra melhorar a sua rentabilidade. Mas o que é mesmo a diversificação nos investimentos? Diversificar é você distribuir os seus investimentos em diferentes ativos que se comportam de forma diferente também. É como você, ao se alimentar, você vai montar um prato saudável. Como é que se monta um prato saudável? Um pouco de proteína, um pouco de carboidrato, um pouco de salada, tudo na medida certa. E assim você terá um prato e uma alimentação diversificada e equilibrada, tudo na medida certa. Nos investimentos é muito semelhante. Fazendo essa diversificação, você não vai depender de um único ativo. É a história de todos os ovos numa única cesta que eu acabei de citar. Como a diversificação pode reduzir os nossos riscos? Sobre isso que nós vamos falar hoje. Então fica aí. Vamos lá. Digamos que você invista em 2 ativos somente. Um da renda fixa, ativo 1. E esse vai muito bem, obrigado. O outro, ativo 2, é da renda variável. Esse, devido ao cenário atual, está oscilando muito. Teve uma baixa significativa. Nesse cenário, a rentabilidade do ativo 1, ela vai manter a sua carteira em alta, compensando a queda do ativo 2. Vamos para um exemplo real. Atualmente, os ativos da renda variável, eles realmente andam caindo muito. Já os ativos da renda fixa, como Tesouro e IPCA, por exemplo, têm tido uma ótima performance no cenário atual de juros altos e inflação alta. Logo, esse equilíbrio entre os 2 ativos da sua carteira fictícia vai lhe deixar numa situação favorável. É exatamente para evitar essas grandes perdas e quedas no cenário de instabilidade econômica como o cenário atual de juros altos e inflação alta. E assim, investir em diferentes ativos que se complementam acaba que é uma forma de você blindar a sua carteira, principalmente em cenários desfavoráveis e instáveis. E de fato, contra qualquer imprevisto do mercado que a gente não contava, que a gente não esperava. A diversificação também, ela gera na gente muito aprendizado. Como assim? Porque ao estudar para diversificar seus ativos, sua carteira, você vai acabar tendo muito contato com todos os ativos do mercado financeiro. Então você vai aprender muito, vai conhecer os diferentes ativos da renda fixa, da renda variável, as ações, os fundos imobiliários, os fundos de multimercado, os ETFs, os bonds, tudo que está atrelado ao câmbio. E assim você vai aprender o comportamento de cada um desses ativos do mercado financeiro. Isso é muito importante como um aprendizado que vai ficar para você, porque além de gerar todo esse aprendizado, vai te ajudar muito na segurança que você terá na sua tomada de decisão, nos momentos de escolha dos ativos. Logo, diversificar te ajuda a estudar e a se preparar. E você com isso se torna um investidor muito mais seguro, muito mais preparado para as suas escolhas. Diferente de quem não estuda, não vê vídeos de investimentos e aí vai acabar investindo na poupança. As informações, elas geralmente nos treinam a olhar para ver mais oportunidades. E isso nos qualifica, principalmente no início da nossa jornada de investidor. A diversificação também vai aumentar o potencial de retorno da sua carteira. Como assim? Porque ao investir em ativos diferentes que se complementam, aumenta as suas chances de aproveitar as boas oportunidades e aproveitando também todos os ciclos do mercado. Esse ciclo que eu estou falando atual é um ciclo bem peculiar deste momento. Quais são os ativos que estão favoráveis? Eu acabei de falar que o cenário da renda variável tem boas ações a bons preços, e isso são oportunidades. Se faz sentido para você, para o seu perfil de investidor, invista. Assim como tem muitos fundos de renda privada que estão rendendo acima do CDI, com boas rentabilidades. Os FIIs, fundos imobiliários de vários setores, que alguns estão em baixa devido aos juros altos. Opções de investimentos em dólar, inclusive o dólar andou caindo essa semana devido à taxação do Trump, todo esse contexto de mercado atual. Então, o que fazer diante desse ciclo, né? Diante de tantas informações que você pode ter? É aproveitar toda essa crise a seu favor, para construir patrimônio, para investir melhor, mas com muita informação, com muito conhecimento. Se você aprende a diversificar entre tantos ativos de tantos mercados, você aumenta muito as suas chances de rentabilidade, de melhorar a sua performance, os seus resultados. E com uma carteira simples, com poucos ativos. A diversificação também, ela nos ajuda a diluir risco quando a gente começa a diversificar por segmento. Por exemplo, quando você investe em ações, renda variável, mas
Só que você não vai investir em uma única empresa, você vai investir em várias empresas de vários setores. Banco, saneamento, indústria, setor de bens e serviços. E aí você não pega uma única empresa como queridinho e fica ali colocando todos os seus ovos naquela mesma cesta. Eu adoro banco, só que eu não invisto em um único banco. Um dos bancos que eu invisto é o Banco do Brasil, que atualmente está em queda. Imagina se eu tivesse comprado só o Banco do Brasil. É mais arriscado. Então a gente tem que diversificar dentro de setores. Mesmo que você esteja investindo em ativos da renda variável, você tem como diversificar por setores. A mesma coisa acontece com os fundos imobiliários. Você pode investir em fundos de papel que estão em alta por conta da Selic. Você pode investir em fundos galpões, logística. Vocês podem investir em fundos de shopping. Enfim, uma gama de ativos dentro do mesmo setor, uma diversificação dentro da mesma classe de ativo. Com isso você espalha, você dilui o seu risco ao fazer esse tipo de diversificação. Um exemplo de quem concentra muito, eu lembrei aqui da pandemia, onde os fundos de shopping ficaram em baixa. Por quê? Porque os shoppings na pandemia foram fechados. E aí como é que eles iam lhe pagar ou nos pagar os dividendos? Então eles ficaram muito tempo sem pagar dividendo. E quem tinha esse tipo de ativo, ou só tinha ele na carteira, ficou realmente muito tempo sem receber a famosa renda passiva. E hoje que tudo passou, eles se recuperaram e estão super em alta. Então o mercado é assim, é muito dinâmico. Aí eu vou usar o mesmo exemplo da renda fixa. Dentro da renda fixa a gente tem uma gama de ativos interessantes também. Você não precisa e não deve investir em um único ativo. É a mesma premissa. Você pode diversificar, investir em ativos que estejam com seus rendimentos atrelados à inflação, como o IPCA. Você pode investir em ativos que estão atrelados ao CDI, pareado à Selic, ou que tenha uma situação híbrida dos dois mundos, ou que seja um rendimento pré-fixado. São muitas opções também. Outra forma de você diversificar é por categoria e até por geografia. Vou te explicar. Que além da renda fixa, a renda variável, os fundos, tudo isso que eu acabei de te explicar, hoje nós temos muita facilidade de investir também no exterior, em moeda forte. São ativos atrelados ao câmbio, às criptomoedas, os ETFs globais, aquelas ações de tecnologia que eu já falei aqui para vocês, aquelas do SP500, as ações internacionais, os bonds americanos, que é a famosa renda fixa americana, os fundos de multimercados globais. São muitos ativos internacionais. Tem muita coisa para vocês explorar. É só sair aí da zona de conforto, vir desbravar o mercado de investimento. Então acorde, criatura. Sim, você se protege dos riscos locais e ainda conhece uma gama de ativos internacionais, experimentando outros cenários econômicos e até políticos. E agora diversificar por prazo e por tipos de investimentos. Como fazer esse tipo de diversificação? Vocês sabem? Aqui você vai investir olhando para os prazos e para as características dos seus ativos. Como, por exemplo, é um ativo de curto prazo, tem liquidez imediata, vai atender a tua reserva de emergência. É um ativo de médio prazo, vai atender um objetivo específico seu. É um ativo de longo prazo, pode ser aquele ativo lá para a sua aposentadoria, lá para o futuro. Então vai depender da sua finalidade, o que você quer com aquele objetivo, com aquele investimento. E aqui, quanto maior o prazo, maior poderá ser o seu retorno. Geralmente, os ativos são pós-fixados, atrelados ao CDI, podem ser pré-fixados, onde você já deixa ali travado rendimento alto, ou pode ser um ativo híbrido, atrelado ao IPCA, por exemplo. Ele é uma taxa mais o IPCA e por isso ele é híbrido. Tudo isso são meios de você diversificar os seus investimentos e acabar por equilibrar o seu resultado e o seu retorno, e dentro de cada um dos seus objetivos. E assim os juros compostos poderão lhe ajudar e muito a chegar à tão sonhada liberdade financeira. Mas você precisa começar o quanto antes, hein? E já encaminhando para o final, eu vou te deixar aqui 2 modelos de carteira para você experimentar, para você avaliar se é adequado ao seu perfil de investidor neste momento. O intuito é só te inspirar e te motivar a dar esse primeiro passo. Se você é moderado neste momento, então vai de renda fixa. Faz uma carteira dentro dos ativos que eu falei aqui no vídeo, focado na renda fixa. Se você é arrojado, então foca pelo menos 50% a 60% no mundo da renda variável. Aí você monta uma carteira focada nesses dois mundos. O importante é você se motivar, estudar e começar, mesmo que com pouco dinheiro. Eu, quando comecei, investi R$100 por mês. Eu também não tinha dinheiro, eu era estudante, assim como a maioria dos meus seguidores. Então não se prive, porque pensando que, com a desculpa de que o investidor é aquele cara que tem muito dinheiro, aquela pessoa que já está lá no meio da carreira, não. Você tem que começar o quanto antes, mesmo que com pouco dinheiro. Hoje o seu ativo mais relevante é o tempo. E segundo, é o seu conhecimento, para você não correr o risco de perder dinheiro. E com pouco, se você montar uma carteira inteligente, diversificada, equilibrada e alinhada aos seus objetivos, com certeza vai funcionar. Funcionou para mim, com certeza vai funcionar para você também. Para isso, como eu já falei, é muito importante que você estude os ativos, para que eles estejam
estejam alinhados ao seu perfil de investidor. E com isso, aos poucos, você vai conhecendo as características dos ativos, como eles se comportam e ajustando a sua carteira pouco a pouco. É muito importante também que você conheça os aplicativos, os bancos digitais, as plataformas de investimentos. Hoje tem muitas opções no mercado. Escolha aquelas plataformas, aqueles aplicativos que não lhe cobrem taxas e com isso o seu dinheiro vai render ainda mais. Mas atenção, gente, diversificação não é pulverização. Pulverizar é você colocar pouco dinheiro em dezenas de ativos, sem critérios, diluindo demais os seus investimentos e diminuindo demais também os seus rendimentos. Diversificar, como eu já falei, é escolher com estratégia, ativos diferentes, com funções diferentes, comportamentos que se complementam, que sejam complementares. Logo, diversificação é estratégia. Pulverização é bagunça, é escolha aleatória, sem conhecimento de causa. E aí, motivado para dar um upgrade na sua carteira, seus investimentos, através da diversificação? Para mim, montar uma carteira diversificada é como plantar bem as minhas sementes. Para você, como é que funciona isso? Comenta aqui para eu te conhecer melhor. E se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, se eu não tiver comentado sobre todos os motivos e todas as formas de diversificação, pode deixar um comentário que eu terei o maior prazer em te responder. E para você que já é mais maduro, vamos começar a sair da zona de conforto da poupança, aprender a investir de verdade? Que tal? Se o conteúdo fez sentido para você e te ajudou de alguma maneira a despertar para esse assunto, então deixa um comentário, se inscreve no canal e deixa aquele like para o YouTube entender que o conteúdo é relevante e ele vai mandar esse conteúdo para mais pessoas que, assim como você, pode se beneficiar dessas informações. E assim você continua me ajudando. Semanalmente eu esteja aqui trazendo um conteúdo novo para vocês. E com isso ajudando vocês a fazerem as melhores escolhas quando o assunto é investimentos.